Boa noite. Aê. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Si? Obrigada pelo convite. Isso, seja bem-vinda. Não sei se você Obrigada. ouviu, né? Eu passei um dado aqui da OMS, Uhum. falando que houve um aumento, né, na prevalência de casos de ansiedade e depressão na pandemia do Covid em 25%, né? Então, eu estava colocando que já é um dado alarmante, porque já eram as duas maiores patologias psiquiátricas, né, em termos de incidência no mundo. E este aumento se deu principalmente entre as mulheres e os jovens. Olha que coisa, assim, alarmante, né? Então, a gente consegue até supor um pouco, né, do porquê, né? Então, muitos jovens tiveram que ficar naquele esquema de maior isolamento, as pessoas também ficaram mais em casa, então, em geral, as mulheres tiveram que se dobrar mais do que o normal, né? Em termos aí de funções, e funções que às vezes você tinha que desempenhar ao mesmo tempo, que você, enquanto você estava fazendo uma coisa, você tinha que fazer duas, três, e coordenar ali uma situação caseira, então dá para entender um pouquinho, né, porque o impacto foi maior. É. As escolas, nos jovens, né, as escolas ficaram fechadas, teve uma redução também do contato social deles, né? Sim, a gente também pode entender, né, o medo também das pessoas se infectarem, o luto, né, ou aquela doença que você não sabe se a pessoa vai sobreviver ou não, se entra hospitalizada e tudo aquilo que aconteceu com todos nós, né, foi muito intenso. Então, isso pode ter sido também um fator importante, porque aumentaram o número de ligações para instituições que atendem suicidas. Então, isso eu acho que também é um outro dado bem importante, né? Do quanto que essa pandemia aumentou o estresse. E esse estresse desencadeou outras doenças que a pessoa tinha ali dentro do seu gene que poderia expressar, né? Então, isso é um fato, assim, acho que é bem importante e o quanto que isso deve ainda estar repercutindo, né? Porque quanto maior a gente tem essa, vamos dizer assim, né, a incidência dessas doenças, se a gente não tratar, a gente vai ter uma repercussão muito negativa ao longo do tempo em termos de curso de doença. Então, uma doença não tratada, e a Euda está falando que ela não está me vendo. Por que ela não está me vendo? Sente? Eu não sei como resolver o problema. Ah, Ah, acho pronto, que deu agora certo. foi. Resolvi. Oi, Si, tudo bem? Minha xará entrou aqui. Minha xará tá em Brasília. Beijos. Importada ela. Então, eu acho que esses dados, né, que a gente está vendo aqui nessa pesquisa da OMS, elas vão trazer ali uma consciência maior. E eu até te mandei, né, agora há pouco, né, Carol, aquela Sim. pesquisa da McKinsey, né, que é uma pesquisa mercadológica, né, para entender o perfil do consumidor de bem-estar, e que uma das dimensões, né, que eles colocam dentro do bem-estar é o bem-estar mental. Então, essa pandemia, ela escancarou a importância, né, do bem-estar. E o quanto, isso é um outro dado tipo, super interessante, o quanto que não se investe adequadamente no mundo. Isso não é um dado brasileiro, é um dado do mundo. Muito pouco em saúde mental. Olha aqui, ó. O mais recente Atlas da Saúde Mental da OMS mostrou que em 2020 governos em todo o mundo gastaram em média pouco mais de 2% dos seus orçamentos de saúde em saúde mental. E muitos países de baixa renda, imaginem isso, relataram ter menos de um profissional de saúde mental para cada 100 mil pessoas. Ou seja, quantas pessoas não ficam sem atendimento? Então, isso no organismo da pessoa
além do curso ser um curso com uma probabilidade muito maior de crises ao longo da vida, vai ter um impacto em outros domínios. Então, socialmente você fica comprometido, laboralmente você vai ficar comprometido, porque você não vai dar conta do seu trabalho. Na parte de estudos, né, sua atenção ela não consegue abranger a concentração necessária para que você se organize e consiga planejar seus estudos de uma forma efetiva. Então, essas coisas elas são muito difíceis, né? Até Tem um da gente impacto, mensurar. dá um impacto global no indivíduo, né? Qualidade do sono, alimentação. Isso. E não somente do indivíduo, mas das pessoas que convivem com essas pessoas, Sim. de quem depende dessas pessoas. Então, um momento de estresse e de um transtorno efetivo de ansiedade dentro de uma família repercute nos outros membros que não estão adoecidos, né? Repercute dentro de uma família que depende da família estendida, né? Então, aquela pessoa, às vezes, que era ativa dentro de uma comunidade ou que era ativa dentro de uma religião, dentro de um aspecto espiritual, ela passa, às vezes, a não estar mais naqueles ambientes, né? E, às vezes, repercute ali também. Então, a gente tem um resultado social, assim, bastante importante. Então, a gente não pode negligenciar, né? Nossa saúde mental e física, elas são extremamente importantes. E como a gente vem falando nas últimas lives, o nosso corpo vai dando sinais a todo momento que alguma coisa não anda bem. Então, quanto mais a gente consegue estar atento a uma mão trêmula, a um descompasso ali da sua respiração, o seu coração às vezes disparando, num tremor. Então, quanto mais a gente consegue estar ligado nisso e estar, às vezes, efetivamente tendo uma conduta naquele momento, e se aquilo não passar procurando um profissional de saúde, é imprescindível, né? Então, eu até sugiro agora que a gente faça um minutinho de prática, assim, uma coisa bem simples, né? Então, eu peço para vocês, se vocês estão aí no conforto de uma cadeira, né, no conforto de um lar. Quem está dirigindo, por favor, tome cuidado ao volante, mas se vocês puderem colocar a mão de vocês em algum lugar do seu corpo que tem algum incômodo, tá? Eu, como estou um pouco aqui ansiosa para falar para vocês, eu sou um pouco tímida, mas no vídeo até que eu não sou muito, mas assim, de verdade eu sou. Então aqui eu fico meio que forçando um pouco a garganta, então essa parte para mim incomoda bastante. Então, eu vou colocar a mão aqui, vocês podem colocar a mão aonde você sentiu incômodo. Em geral, as pessoas falam na cabeça, às vezes na garganta, no peito, no meio do peito, no estômago, às vezes um pouco na barriga. Se a pessoa tem uma dor pontual, coloca a mão nesse membro onde está com essa dor pontual, tá? Então, eu vou colocar a minha mão aqui. Carol, onde você elegeu? Aqui na garganta. Também? Acho que a Carol tá ansiosa também aqui comigo. Então, quando a gente coloca a mão aqui, começa a fazer uma leve massagem, movimento circular, movimento ondulatório de mão. Percebam se há alguma repercussão no seu corpo. E se você consegue abrir um espaço maior para que esse incômodo, não para que você corra dele, fuja dele, jogue ele fora, mas para que você abra espaço para que ele se manifeste. Então, sinta esse toque. E a partir daí, vá observando a reação em cadeia que o seu corpo permite que ocorra. Automaticamente, eu não fiz isso de propósito, a minha voz, meu compasso de voz ficou um pouco mais lento.
O tom da minha voz ficou mais macio. Um simples toque. Deem uma inspirada, por favor. Exalem, relaxem a mão. Então, um simples gesto. Nossa, eu juro mesmo que ele deu um baita alívio em mim aqui. E você, Carol? Como foi? Também. Deu até um calorzinho. Deu. Juro, aqui também. Então, é uma sensação que a gente propositalmente não falou para você relaxar, não falou para você fugir desse desconforto. Pelo contrário, a gente estava falando para você se aproximar dele. E nessa aproximação, você conseguiu oferecer um determinado cuidado. Esse cuidado tátil, ele é um cuidado extremamente primitivo. Então, excetuando-se condições de ausência de cuidados primordiais para um bebê ou de maus tratos, excetuando-se essas condições. Quando a gente faz um toque, esse toque ele é interpretado pelo nosso organismo como algo muito seguro, né? Situando-se pessoas que passaram por violência infantil, pessoas que tiveram aí ausência de bons cuidados, né, bons cuidadores. Mas se a gente for pensar numa parcela que teve isso de uma forma adequada, interessante, e que supriu as necessidades naquele momento de toque, nós temos bons registros disso. E isso não passou pela linguagem. Então, como não passou pela linguagem, não teve uma decodificação. A decodificação é feita pelo nosso próprio processamento sensorial daquele estímulo. O envio disso para o sistema nervoso, o recebimento disso para o sistema nervoso periférico, né? O envio disso para o nosso cérebro, e daí vem o processamento. Então, olha que coisa interessante da gente notar que algo tão simples possa causar ali um benefício momentâneo, tá? Isso vai acabar com a minha ansiedade? Acho difícil, mas se a gente tivesse cuidado antes de uma crise estourar, por exemplo, nós temos a chance que nós não cheguemos a um nível muito alto de crise, por exemplo, ou se ela for leve, talvez ela nem chegue, né? Então, eu acho que essas questões, elas são muito importantes da gente estar oferecendo, né, esse conhecimento de uma forma um pouco mais amplificada para mais pessoas. Gostaria agora de sugerir que a gente fosse para o nosso próximo tópico aqui. Eu acho que era sono, né, que estava na ordem, se eu não me engano. Então, dentro do sono aqui, a gente traz uma pesquisa também particular, né, não é uma pesquisa acadêmica, de uma empresa que até oferece instrumentos para ajudar no seu sono aqui, mas a pesquisa foi muito interessante, é da MindMiners e da Unimark Longo, que analisou o dado de 2.000 pessoas de 5 regiões geográficas do país, numa pesquisa chamada Acorda Brasil, entre 5 e 10 de novembro de 2020, com maiores de 18 anos. E aqui, pasmem, 62% dos brasileiros diziam dormir bem, mas eles não conseguiam explicar o porquê. E aí foi se observando que dos 62% que falavam que dormiam bem, 60% diziam que acordavam cansados, né? Então, se você dorme bem, por que você acorda cansado? Né? Ô, Carol, você lembra do sono não REM e do REM? Sim. Você lembra da função do REM? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Vamos lá, né? Então, o sono REM é o sono que, para a gente observar na prática, se a gente está dormindo com alguém ao nosso lado, é o sono que tem movimentos oculares, né? Então, parece que
pessoa está piscando, dormindo. E é o sono mais profundo. Então, é a hora que realmente, me corrija, é a hora do sonho, certo? É a hora Isso, que a gente realmente é o sono mais profundo, que é o sono mais reparador, né? Pelo que eu me lembre. isso, isso. E as ondas do nosso cérebro, elas, do sono REM, elas são semelhantes às ondas de vigília. Então, é um período onde o sistema nervoso central ele está em alta atividade, ele está consolidando memória e reorganizando funções. Então, daí a gente tem essa questão dos resíduos diurnos, dos sonhos, barra pesadelos. Pesadelo é uma interpretação, né, daquilo que é bom e ruim, de um movimento que houve lá, entre aspas, sonho, né? Mas este sono REM, ele vem, em geral, por ciclos, mas ele vem com mais peso nos últimos 2/3 da noite. Então, vamos supor que uma pessoa baqueia assim bem rápido no sono, né? Puff, ela dormiu. Se ela começa a ter muito despertar, ou micro despertar, ou eventos de distúrbio de sono, como a apneia do sono, que é onde você meio que para de respirar, né? Você tem uma ausência ou uma pequena quantidade de oxigênio sendo ali inalada. Então, nesses eventos, o que acontece? O meu sono ele é prejudicado. E se ele é prejudicado, na maior parte, nesses últimos 2/3, o que aconteceu com o meu REM? Baixa Foi para qualidade, cucuia. né? Se é que existe. Se é que existe, né? Então, se a gente tem isso acontecendo, qual vai ser a qualidade? Se o meu sistema nervoso central não reparou, qual vai ser a minha qualidade do dia? Então, minha qualidade do dia, em geral, vai ser bem ruimzinha, né? Então, por isso que fala que o sono, às vezes, não é restaurador, né? Olha aí, 19,1% dorme menos de 6 horas por dia. Né? Então, a gente tem aí um outro dado aqui, ó, 28% dos brasileiros demoram mais de meia hora para pegar no sono. Então, 30 minutos é o tempo limite para a gente enquadrar se a pessoa tem uma insônia ou não. Então, no caso da pessoa não conseguir dormir em 30 minutos, se ela se propôs a isso, nós já temos aí caracterizado, se tiver uma frequência, né, nós vamos ter caracterizado uma insônia inicial. Ou também essa insônia pode vir no meio da noite. E aí a gente vai ter uma insônia de manutenção. E por fim, se eu acordo, sei lá, 4 horas da manhã e não durmo mais, eu posso ter uma insônia terminal. Então isso tem que ser avaliado. Porque o seu cérebro, ele vai pagar o preço quando você estiver em vigília. Né? Você não vai conseguir ter suas funções plenas ali funcionando. Tá? Então, acho Fazendo que isso é uma coisa... Pode falar, Carol. Fazendo um parênteses, né? Na neuropsicologia, quando vem pacientes com queixa de déficit de atenção, esquecimentos, né? Então, pessoas que vêm com volta dos 50, 60 anos, com medo do Alzheimer. Quando você vai fazer uma anamnese, muitas dessas pessoas, elas têm um sono pouco reparador. Né? Então, esse sono pouco reparador impacta nessas funções cognitivas. Então, a pessoa fica com dificuldade de lembrar, fica com falta de atenção, né? Fica mais desatento, a memória fica prejudicada. Então, muitas vezes as pessoas nem têm essas déficit de atenção ou prejuízo, né? Começo de um Alzheimer. Realmente é uma má qualidade do sono, que sugere a outras patologias, mas na realidade vem antes, né? É o problema no sono. Sim, e a apneia do sono, né, síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, ou Sim. SALS, ela tem uma repercussão no seu corpo extremamente negativa, porque quanto menos oxigênio suas células vão estar absorvendo, por falta de disponibilidade,
mais você vai ter uma condição de inflamação subclínica, no nível mais tecidual, e isso Sim. pode desencadear uma série de doenças metabólicas, precipitar, né? Precipitam as doenças metabólicas, podem ocasionar ganho de peso. Então, vamos supor que isso seja constatado numa polissonografia junto ao seu neurologista, e seja indicado o uso de uma máscara chamada CPAP, por exemplo. Muitas pessoas que têm ali um sobrepeso ou até uma obesidade, quando elas colocam e começam a tratar com a máscara de CPAP, elas têm uma redução natural de peso, sem ao menos fazer uma dieta. Então, isso acho que é bastante interessante, é um dado muito importante, e a gente pede aí que todos vocês observem seu sono, né, e até diminuam o tempo de tela, né? Então, a gente tem isso muito É, forte para diminuir o tempo de tela, para que a pessoa não tenha exposição à luz. Quanto mais exposição da luz, menor vai ser a sua disposição de estar produzindo a melatonina, né? Que ela ocorre, essa produção naturalmente, quando vai cessando a luminosidade. Boa noite, é, Zi. a gente, eu Oi, lembro Dani. quando a gente fazia o estágio, né, de referente ao sono, e muitas pacientes acordavam de madrugada e ligavam a televisão. E uma das orientações era justamente não mexer, não ligar a televisão, não mexer no celular, procurar mais Sim, atividades relaxantes, então, que seja uma leitura, ou até mesmo algo que não estimule o funcionamento do cérebro. exatamente. E de 30 minutos na cama, fritando e não conseguindo dormir, saia da cama e vá procurar uma atividade relaxante fora do lugar que o seu cérebro, o seu corpo tem que associar com dormir, né? Então, ou sexo. Mas, enfim, em geral, a gente está falando aqui do sono, então vai sair para fazer uma atividade no sofá, na sua cozinha, né? E é muito importante também que a gente limite o uso de álcool e de cafeína após as 18 horas, 19 horas no máximo, né? Outra coisa assim muito importante, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Mas isso aqui é um pilar dentro do nosso curso, né, de sabedoria. Oi, Dani. Do nosso curso de sabedoria corporal, e também isso vai ser visto nos outros módulos, é a questão da alimentação. A alimentação, ela é fundamental para que a gente não tenha um estado pró-inflamatório, que a gente não tenha um estado excitatório antes de dormir, né? Então, reduzir o excesso de açúcares, doces, farinha branca, isso é fundamental, né? Eu acho até redundante, porque isso é o que a gente mais vê na mídia, mas muito importante de ser citado, né? Priorizar os alimentos que naturalmente são anti-inflamatórios, vegetais, frutas, grãos, raízes, azeite, castanhas, né? Que tem os bons óleos. Então, duas frutas aqui, três frutas aqui, que nós podemos falar, né, que ajudam na produção do hormônio de sono, é o kiwi, a uva e a cereja. Olha que interessante, né? Então, outras estratégias que vocês podem utilizar também é a meditação, é a oração, exercitar a sua espiritualidade. Nesse momento da gente dar um down quando vai dormir, né? Uma leitura também que não seja excitatória, tudo que é excitatório vai me prejudicar meu sono, né? Não vou ler aquele, sei lá, aquele super romance ou aquela super aventura antes de dormir, ou ainda menos assistir, né? Porque aí eu estou estimulando luz no meu rosto. Não, não, não. Então essas coisas podem prejudicar, mas uma coisa mais branda, leve, que você já vai meio que adolescendo assim, é muito bom. A meditação.
né? E tem uma coisa assim que muitas pessoas a gente não para pensar, é a atividade física, o horário da atividade física. Porque por mais que ela seja importante para enriquecer, para a qualidade de vida e bem-estar, dependendo do horário que é praticada, ela também tem essa função excitatória que pode prejudicar também na qualidade do sono, né? Exatamente. Eu queria propor, acho que eu vou propor por último, deixa eu propor por último que a gente ia fazer uma. Oi, Rafa. Feliz de te ver aqui. Um beijo, viu? É, a gente vai fazer um exercício, mas eu vou deixar mais para o final, porque para quem tem dor, que está aqui às vezes para ouvir sobre dor crônica, eu acho que é interessante também fazer esse exercício, então eu vou aproveitar aqui no finalzinho para fazer, e não só para o sono, porque aí também a gente também está num período, né, meio que está se encaminhando ali para baixar o nível de atividade, e aí também acho que vai dar mais certo, tá? Então, do modo geral, então vamos entender que má qualidade de sono associada a distúrbios, associado à insônia, associado a um não desempenho bom de REM durante os ciclos de sono, podem ocasionar condições pró-inflamatórias. E essas condições pró-inflamatórias, por si só, ativam genes de doenças. Então, prestem atenção nisso, é muito importante. Bom, o outro tópico que a gente trouxe aqui para falar das repercussões são as dores. Então, as dores não necessariamente elas são crônicas, elas podem ser agudas, elas podem ser devido a traumas, né? Então, o que caracteriza uma dor crônica? A dor crônica, ela persiste acima de 3 meses, de acordo com, vamos dizer assim, um consenso mais geral, havendo controvérsias, mas, enfim, nosso papel aqui não é estar discutindo essa questão, mas é importante a gente colocar aí que tem um tempo para ser considerado uma dor crônica. Ela comete uma entre 5 adultos e aumenta com a idade. Atinge mais mulheres em trabalhos extenuantes ou naqueles com menores níveis de escolaridade. Então, outro dado muito importante aqui, no Brasil, mais de 30% da população convive com dor crônica. É muita gente, né? É. Isso as coisas vão se somando, né? Às vezes a pessoa tem, né? Aí o raio caiu na cabeça dela várias vezes. Ela pode ter ansiedade, ela pode, né? A gente está falando do assunto aqui. Ela pode ter ansiedade, ela pode ter distúrbio de sono e ela pode ter outra comorbidade, que é uma dor crônica devido a alguma outra condição. Então, gente, isso é super sério, super sério. E a Segundo dor dados crônica, da. ela pode impactar nos outros aspectos. Sim, podem. Eu vou dar só um outro dado aqui, Carol, aí você explana um pouquinho, ó. 30%, de acordo com a OMS, tá? 30% da população mundial sofre com alguma dor crônica. E isso vai onerar, né, as pessoas, por quê? Porque você despende mais com medicamentos e, às vezes, despende com medicamentos sem orientação de profissionais. Né? E muitas coisas, às vezes, de tudo que a gente está ouvindo aqui, a gente está conversando, às vezes não é às vezes em função apenas de medicamento, mas a gente tem uma série de tratamentos complementares que ajudam a diminuir a intensidade. A alimentação ajuda a diminuir a intensidade de inflamação, então por que não usar? Atividade física, ela é uma excelente ela ajuda, na verdade, né, na regulação da modulação da dor. Então, esses aspectos, por exemplo, não dependem do medicamento. Né? Então, assim, a É. gente precisa divulgar um pouco mais essas informações para que nós possamos aí ter um tratamento que seja de mais fácil acesso e que seja mais abrangente. Né? Então, as pessoas que vão até os serviços de saúde vão usar mais os serviços de saúde e elas podem, olha que isso é muito triste, eu acho, sabe? Porque trabalho é um pilar da vida da gente, elas podem precocemente ficar incapacitadas
pela dor crônica, né? Sim. Isso é muito triste. A síndrome também, isso eu acho que é uma outra. Oi, Nick. Oi, Marlene, tudo bem? A síndrome do pós-Covid-19 é uma outra condição inflamatória que é associada aí, né, a problemas do sistema nervoso central e musculoesquelético. Quais são né, como ela pode se expressar? Ela pode se expressar com fadiga intensa, aumentando a dor crônica, né, ou desencadeando essa dor crônica. Pode ocorrer fraqueza muscular, dificuldade para respirar. Lembra que para respirar você precisa aí de musculatura. Se a sua musculatura não está funcionando internamente, a sua respiração também pode ser prejudicada. Déficit cognitivo. A minha memória, gente, eu já tive Covid e eu tive reação a todas as vacinas. todas as marcas eu tive reação. E a minha memória, ela já não era tão boa. Uma vez que eu tenho déficit de atenção, ela não era já tão boa. E digamos que pós-Covid, ela ficou pior ainda. Então, aquilo que eu já não tinha bom, deu uma pioradinha. Então, isso é um fator que me faz ter que andar com muitos apoios. Então, hoje eu uso mais o celular. Hoje eu preciso ter mais anotações. Hoje eu preciso, às vezes, pedir um tempo para a pessoa, para eu, às vezes, conectar o pensamento de novo e voltar com a fala que eu preciso. Então, se vocês até observarem no começo desse vídeo, eu estava rateando um pouco, porque o meu cérebro cansou, eu não conseguia achar as palavras. Exemplo vivo. E ao vivo. Acho que você queria falar alguma coisa, Carol, sobre as dores. Pode falar, por favor. Esse aspecto das dores que você estava mencionando, que pode ser limitante ou até mesmo incapacitar a pessoa, né? Já tive casos de paciente, né? Mas na questão prática da nossa clínica, de pacientes que realmente ficaram acamados por conta de dor, né? Não conseguiam tomar banho, não conseguiam caminhar do quarto até a cozinha por conta das dores. Então, essa questão de dor pode passar desapercebido, né? Por mais que é pouco divulgado esses aspectos, mas ele impacta globalmente na pessoa e nas pessoas que estão à volta, como na questão do sono que você estava comentando anteriormente. É isso. E a gente pensa assim, né? A dor, ela pode começar em receptores nervosos. Eu já respondo as perguntas, pessoal. Vocês podem estar colocando aqui. Eu já achei um lugarzinho onde ficam as perguntas. Pode mandar a pergunta aqui para mim, tá? Carol e eu vamos responder com muita dedicação e comprometimento aqui. Então, assim, o receptor pode estar no órgão, pode estar na articulação, pode estar aqui um pouco mais na superfície. Ele vai receber esse impulso nervoso. E para ele ser selecionado, para ele ir até o sistema nervoso central, ainda tem uma série de outras metabolizações para que isso ocorra. Quando ele chega e ele aciona o seu sistema de dor no cérebro, essas áreas que são responsáveis aí por interpretar a dor, dizer intensidade, dizer onde, essas áreas, elas podem ser hiperativadas. E quando ela é hiperativada, você imagina um sistema de alarme que você quebrou e esse trem começa a disparar que nem doido. Então, isso pode acontecer quando a gente está falando de um processo de dor crônica. Então, muitas pessoas até falam assim, nossa, mas não era esse nível de dor que eu sentia antes, né? E agora é uma coisa insuportável. Antes eu tomava XYZ de medicamentos, agora nada faz efeito. Né? Então, a gente tem uma série de processos acontecendo no nosso corpo. A gente não tem tempo assim, para explicar, entrar tanto na fisiologia, mas se vocês quiserem, aqui a gente chama aqui os médicos para nos ajudarem a estar falando mais sobre isso, se for do interesse de todo mundo. E o que a gente pode ajudar
para estar modulando de uma forma que nos beneficie, né, a dor, né, que não dispare esse alarme com tanta intensidade. Então, evitar excesso de peso. Então, ele sobrecarrega a articulação. As células de gordura, elas podem ser inflamatórias em toda ação, mas um tipo de gordura ela é inflamatória. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, então uma rotina ajuda a ter o corpo entender o que é previsível. Evitar, aí de novo, evitar alimentações gordurosas e inflamatórias. Então, para quem tem dor, né, determinados tipos de gordura não podem ser ingeridos, né? Fazer uma atividade física, certo? Técnicas comportamentais aí para manejo de estresse, práticas contemplativas. Então, isso a gente está observando aqui na maior parte das condições. O que a gente pode fazer para isso? Para que a gente não tenha aí um quadro que se estenda por muitos anos, que impacte em várias áreas da nossa vida, que impacte nas pessoas à nossa volta, que diminua sobremaneira a nossa qualidade de vida, né? Então, antes de responder as perguntas, eu gostaria que vocês, se estiverem sentados, como eu disse, dirigindo agora até dá, acho que... Não, rola. Mesmo que você esteja dirigindo, continue só prestando atenção, não feche os olhos. Eu peço que vocês façam uma língua em U, como se fosse uma língua segurando um canudinho. Tem gente que não consegue enrolar a língua, tá? É isso aqui. Quem não conseguir, imagina que você está fazendo esta força para dentro com a língua, tá bom? E nós vamos inspirar através desse tubinho e exalar pelo nariz. Então, peço que vocês tentem fazer comigo, tá bom? Então, inspira pela língua em U e exala pelo nariz. Inspirem profundamente pelo nariz. Retenham um pouco a respiração. E exala. E aí, Carol, como é que foi isso no seu corpo? Então, eu não consigo fazer esse U com a língua, mas relaxa. Então, assim, você precisou pensar em relaxar? Não. Você sentiu o geladinho? Sim. Então, essa respiração, aliás, ela chama-se Tari Pranayama, ela é altamente refrescante. Em dias de calor, ela pode ser usada assim, sem nenhuma restrição. E ela tem essa função de ativar uma regulação para baixo no nosso organismo, né? Então, deixar o nosso organismo mais regulado no sentido de acalmá-lo. E a gente não precisa pensar sobre isso, é só executar ela de uma forma consciente, presente, curiosa, estar ali naquele momento, fazendo o seu melhor do exercício, né? E a partir daí é muito difícil conseguir fazer e ficar pensando em problema. Então, assim, naturalmente, os pensamentos, eles se dissolvem. Naturalmente. Por quê? Porque você está fazendo algo que às vezes não é habitual para o seu corpo, então às vezes você tem que pensar na execução, né? Na forma. Então, aquilo move recursos, né, para uma atenção mais concentrada. E indiretamente você está ali proporcionando como eu posso dizer, uma estimulação do seu nervo vago
ventral, perdão, ventral, tá? Quando a gente engrossa, ele é uma parte do sistema nervoso parasimpático, e é um conjunto de nervos muito importante para a regulação do nosso cuidado, da nossa auto-organização. Então, tem pesquisas que mostram, aí não exatamente relacionado a essa respiração, mas sim a práticas de compaixão, que o nervo, ele engrossa, ele aumenta com a prática. Né? A gente tem um impacto na taxa de variabilidade cardíaca, né? De práticas de compaixão. Que não é exatamente o que a gente fez aqui, foi o que a gente fez lá no começo, que foi aquele toque sutil, por exemplo, aquele toque de conforto. Então, olha que interessante. Coisas muito mais simples, que a gente pode estar dando e oferecendo isso para o nosso corpo. Né? Então, Carol, você tem mais alguma consideração a fazer? A gente pode ir para as perguntas? Perguntas. Então, vamos ver aqui. Simone Urbano pergunta, é possível trabalhar o cérebro para sentir menos dor? Bom, sim. A interpretação desta dor, tá? E a forma como você lida com ela é possível de ser gerenciada, tá? Claro que se a gente tiver num nível de pacientes, por exemplo, oncológicos, né, que estão num nível ali muito complicado de dor, né, numa escala de dor ali muito alta, vai ser mais difícil a gente atuar sem ser com a medicação, sem ser com substâncias apropriadas para aquilo, tá? Mas se a gente não tiver nesse nível, às vezes, tão alto de dor, a gente estiver em níveis mais baixos, e a gente tiver a oportunidade de colocar em prática essas técnicas que você tem que provar para ver se aquilo funciona para você, com alguma constância, e no final de uma constância, no final de várias vezes você praticando com vamos dizer assim, uma frequência e intensidade, você pode concluir se aquilo é para você ou não, entende? Então, as técnicas contemplativas, elas estão aí altamente disseminadas com esse intuito. As atividades físicas, né? Então, uma parte de você dói, qual é a parte que não dói, que pode se movimentar, né? E como aquilo pode regular o seu corpo, tá? Mas dizer que totalmente a gente pode tirar a sua dor através dessas abordagens, aí a gente também pode estar sendo um pouco utópico, tá? Mas a gente pode amenizar a percepção e conviver com a dor e não evitá-la, que isso é uma queixa muito frequente, que a dor impossibilita a pessoa de executar as suas atividades. Então, nesse sentido, nós podemos estar testando essas abordagens, tá? Que amplamente já estão dentro de evidências científicas, e tentar trazer aquilo para o nosso dia a dia, né? E eu vou emendar com a pergunta aqui. Marrenho perguntou, eu sinto dores e mesmo assim negligencio o exercício na minha vida. E ela mesma fala assim, ó, como incluir o exercício e a meditação na nossa vida diária? Então, assim, se eu estou no zero, eu tenho que começar com pequenos passos. Pequenos passinhos. Então, assim, o que eu consigo colocar hoje na minha vida? O que eu vou me propor? Então, assim, olha, pessoa que nunca fez meditação, tentar fazer uma meditação zerada, na qual eu fico aqui dentro do meu silêncio, ampliando minha consciência, pode ser muito desafiador. Então, talvez seja mais interessante você fazer uma meditação curta, guiada, em momentos, às vezes, até diferentes momentos do dia,
Então, aquilo pode estar sendo inserido na sua vida, às vezes, sem tanta o rigor em relação ao horário, né? Por exemplo, isso para mim, como sou uma pessoa com déficit de atenção, é um grande problema, porque para mim ter o rigor de horário é complicadíssimo. Então, o que eu faço? Assim, eu me proponho a inserir determinadas ações, determinados exercícios durante o meu dia. E ali, se for pela manhã que eu estou pronta para aquilo, é amanhã que eu vou utilizar. Se é entre um paciente e outro aqui dentro do meu trabalho, é ali que eu vou utilizar. Se é antes de dormir, é ali que eu vou utilizar. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade e ver até onde a gente consegue dar esse pequeno passo. Isso é muito importante. A gente não dá passos tão largos, porque passos às vezes muito largos, por exemplo, se eu estou sem fazer exercício, eu vou iniciar, sabe o quê? Do tipo um sistema de corrida, assim, uma corrida já avisando que dali um mês tem a corrida no parque, então, calma, calma, meu bem, você não correu ainda. Calma. De cada Então, vez, né? primeiro a gente. Uma coisa de cada vez, calma. Então, assim, a gente pensa o seguinte, ó. Primeiro, meu corpo está preparado para aquela atividade física, né? Eu preciso fazer alguma adaptação para que meu corpo esteja bom e preparado e que não vá sentir alguma lesão. Né? Eu dei exemplo disso na live passada, que é a questão da pisada, né? Então, às vezes você está com uma pisada externa no calcanhar e se eu for começar, por exemplo, sei lá, a correr, fazer spinning, ou sei lá, eu posso ter algum impacto aí. Não sou professora de educação física, posso falar uma grande besteira com o meu exemplo, mas a ideia é procurar um físico, procurar um profissional de educação física, né, fazer uma avaliação global e falar assim, ó, para esse exercício, para esse tipo de exercício eu tô pronta. A gente está fazendo, a Carol faz academia, fala um pouco da sua experiência de academia, Carol. Foi fácil começar? Não, totalmente sedentária, não conseguia fazer nem 10, nem 5 minutos. Depois, aos poucos, gradativamente, respeitando os limites do meu corpo, né? Eu fui aumentando o tempo, fui aumentando carga aos poucos, mas sempre respeitando o limite do meu corpo, para não ter nenhum tipo de lesão, né? É isso. Então, eu acho que essa ideia é sempre bastante importante aqui entre nós, dentro dessas conversas que, né, a gente atinge aí um público muito amplo, que é o cuidado, né? Então, sempre pensar, vamos descomplicar nosso corpo, e para descomplicar, às vezes a gente precisa pedir ajuda, certo? Então, assim, ó, o que você está vendo que eu não estou vendo? O que é importante eu saber nesse momento antes de iniciar alguma prática? Né? Eu tenho uma colega que uma vez ela perguntou para mim se meditação servia para o filho dela. O filho dela tinha mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, mais ou menos isso. E eu falei, depende. Né? Não posso dizer que meditação é para todo mundo. Tem um certo público, por exemplo, que é melhor você conduzir individualmente no começo. A pessoa não fecha o olho. Aquilo começa a agoniar ela. Então, às vezes pessoas com uma ansiedade muito elevada, isso pode acontecer, né? E tem pessoas que, às vezes, o próprio ritmo da respiração pode ser ansiogênico. Então, é para todo mundo indiscriminadamente? Não, sempre é bom você estar fazendo ali com alguma condução, sentiu algum mal-estar, para, não vai além do seu limite, aliás, nem chega muito próximo dele no começo de uma prática. Aos poucos aquilo vai se ampliando e seu próprio limite vai indo lá para frente, coisa que você não fazia antes. Né? Bom, aqui a próxima pergunta que nós temos. Tá, a Zamarrinho fez uma outra observação aqui também muito pertinente. Ó. O exercício físico é um remédio, porém temos a tendência de priorizar trabalho, casa e filhos. Né? E a sua saúde precisa ser uma prioridade. Porque para você fazer tudo isso, para você trabalhar, para você cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, você precisa se cuidar. Eu vou fazer uma analogia aqui, que num curso que eu recebo de autocompaixão, eu cheguei a fazer numa das minhas, nos exercícios, né, que eu estava realizando, eu falei assim, olha,
Não deve ser à toa que quando você está num avião e eles falam das máscaras de oxigênio, eles falam assim, primeiro você coloca as máscaras de oxigênio e depois você coloca as máscaras de oxigênio nos filhos, nas crianças ou quem estiver perto que não esteja conseguindo colocar. Porque se você esperar muito, você não tem condições de fazer aquilo. Né? Então, acho que essa ideia ela é bastante importante, né? Que não que você esteja priorizando 100% do tempo, você não tem a ver com relação de egoísmo, altruísmo, não é isso. Né? Mas nós precisamos estar em condições. E para eu estar em condições, eu preciso me cuidar. Né? A Cuidar Cia para se Urbano, cuidar, para poder cuidar, né? isso. A Cia Urbano está falando, no caso da minha mãe, uma senhora de 77 anos, é mais difícil inserir práticas contemplativas, mas não práticas respiratórias. E talvez, no caso dela, fazer com ela alguns tipos de respiração, nem que for por pequenos espaços de tempo, pode ser benéfico também. Depois, se você quiser, pode me mandar um WhatsApp que a gente conversa sobre isso. Uma pessoa idosa, espera só um pouquinho, vou tirar aqui o ring light que eu não estou enxergando a pergunta. Mais resistente a acreditar em algumas técnicas, acreditam que só remédio resolve, né? Sim, elas podem acreditar nisso, né? E a gente pode também ter um jeitinho diferente de conversar com elas, né? Que pode não ser de um jeito, às vezes, tão impositivo. Vamos fazer isso agora e enfim, tem que fazer isso. Então, às vezes a gente tem que chegar, assim, num nível muito mais tranquilo e convidar elas a fazer alguma coisa que a gente está fazendo. Né, e trazer isso de uma forma mais gostosa. Como às vezes a gente faz com criança. Né? A gente faz um convite no qual nós estamos inseridos dentro daquela história. A Lígia fez uma pergunta. Oi, Lili. Lígia fez a pergunta. Quando você se habituou a acordar no meio da madrugada, o que fazer para normalizar? Li, quando isso acontecer, se estiver acontecendo de forma crônica já há muito tempo, é muito importante você fazer uma polissonografia, tá? Não sei se a pergunta é para você ou para alguém que você conheça, mas é muito importante a gente fazer uma polissonografia. Primeira coisa, polissonografia, ela é um mapa do que está acontecendo no momento de sono, tá? Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente analisa isso e, a partir daí, a gente vai tomando as condutas. Quando você acorda no meio da madrugada, da mesma forma que a gente colocou lá falando para a gente não fritar na cama, que nem peixe na frigideira, não pode ficar fritando lá cozinhando. É importante que você saia e faça alguma atividade que seja altamente relaxante, tá? E se ainda assim isso não for suficiente, realmente precisa da avaliação. Zezé, querida, fala o seguinte: fazer meditação em orações de manhã, ao tomar café, andar 20 minutos, bem ponderado por enquanto. Gostaria de ainda 30 minutos, mas eu só ando normal. Muito bem, Zezé. Muito bem. Ó, já faz 3 meses que ela iniciou. Então, isso aqui é muito importante. Estou caçando aqui para ver se tem mais perguntas, gente. Mas se não tiver, podem mandar. Estamos aqui. Tem mais uma aqui. De nada, sim. Simone agradeceu. Muito obrigada por você estar presente. A Lari, querida, beijo para você. Lari diz: acho legal achar um exercício que você goste. Excelente observação, meu anjo. Excelente observação. Luta, dança, academia. Assim a constância será maior e mais fácil. Vale muito a pena tentar encontrar o exercício que você goste. Isso é totalmente válido. E às vezes a gente precisa se dar a oportunidade de testar coisas, né? Então, às vezes a gente está num momento da vida, por exemplo, que musculação pode ser o pior porre do mundo. Eu falo assim, tenho que fazer isso, nossa senhora, não. E a pessoa vai sendo torturada para a academia, né? E às vezes, se você for ver isso num outro momento da sua vida, aquilo flui tranquilamente. Então, eu acho bem importante a gente colocar isso, assim, cada momento Sim. de vida, você é uma nova pessoa e você pode tentar novamente.
A mesmo aquilo que às vezes lá atrás não te dava tanto prazer. Vai redescobrindo, né? Em cada momento mesmo, se você está num momento mais agitado da sua vida, talvez uma atividade, uma pilates, alguma coisa assim para dar uma acalmada, mas isso vai de pessoa para pessoa. Isso. E às vezes seu corpo está numa disposição, né? É. Num determinado momento da sua vida. O que você já fez na sua vida, Carol? Olha, eu já fiz natação, já fiz musculação, dança do ventre, já fiz em cada momento, em cada época, era uma prática de atividade. Já fiquei sem fazer nada e agora estou retomando. Eu também já dancei bastante, já fiz dança do ventre, trabalhei com dança do ventre, dança de salão, já trabalho ainda, né, com yoga, meditação, já tentei fazer luta, a luta não fui muito feliz, já tive um momento de odiar academia, de ok academia, e de agora falando assim, você tem que fazer tudo bem. Fiz hipopressivo já, um pouco de pilates, eu já fiz tanta coisa, mas é sempre uma delícia, assim, você ir se redescobrindo, né, nas atividades. Se Olha aqui, permitir. Zezé tá... Olha aqui a comentário da Zezé. Zezé fala assim, ó, descer da escada e subir até o quarto andar, vou iniciar amanhã. Eu também eu tô num andar mais baixo, né? E eu opto, na maior parte das vezes, não sei, mas na maior parte das vezes eu opto por descer e subir de escada, né? E é importante que a gente ative nossa musculatura para fazer isso, né? Com bastante consciência, e não fazer com uma musculatura molengática, porque quando a gente faz isso também, a gente não tira o melhor daquela atividade. Certo, queridos? Certo, Carol? Certíssimo. Então, por hoje nós vamos encerrar. Vamos pedir que vocês entrem lá no link da bio e vejam o programa que vai se iniciar na segunda-feira, que é o módulo Sabedoria Corporal do programa Compactwise Mind. O link está lá na bio, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Fica depois o endereço da Carol, podem mandar direct para mim, para ela, mensagem, sinal de fumaça, iremos responder. Tá certo? Um beijo para todos, boa noite e até a Boa próxima live. Um noite. beijão.